Muitas vezes no cursinho... Vou começar tudo de novo. Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Marília e esse é o Estudo Marília. E o vídeo de hoje é 5 conselhos que eu queria ter recebido no cursinho e não recebi. Esse vídeo vai ser mais voltado pra minha eu do primeiro ano de cursinho, porque ela fazia mais besteira do que a minha eu do segundo ano do cursinho. Então, vamos lá. O primeiro conselho é: medo é temporário e inútil. Muitas vezes no cursinho a gente sente medo de coisas que não são verdadeiramente uma ameaça pra gente, como ir mal no simulado, fazer uma pergunta pro professor e corrigir uma redação que a gente sabe que não tá melhor que podia estar. Todas essas coisas paralisam a gente e fazem a gente não seguir em frente. Se você estiver sentindo isso muito constantemente, é importante procurar ajuda psicológica, porque isso pode evoluir para um quadro de ansiedade. Então, já falei em outros vídeos que é bom procurar psicólogos com tarefa social ou em universidades públicas para fazer atendimento gratuito. Mas a gente tem que entender que essas coisas, elas são pequenas comparadas à big picture da coisa. Big Pictureização é um vídeo muito importante do canal da Jut que fala sobre a gente ver as coisas de uma perspectiva maior. Quando a gente olha o ano inteiro, aquele um simulado não vai fazer tanta diferença. E isso que a gente tem que se agarrar, porque existe sim um limite para as coisas que a gente pode deixar derrubar a gente. Não dá pra você faltar todo simulado porque você tá com medo do resultado. Não dá pra você passar 1 ou 2 meses sem entregar a redação porque você tá com medo da correção. Não dá pra se fechar e não fazer as coisas pelo medo do resultado. Isso não é um passo saudável rumo a superar o medo deles. O medo vai ser superado se você fizer um passinho de cada vez. Então, se você não consegue entregar uma redação para o pior corretor do colégio, entrega para um amigo seu, ele vai corrigir com mais calma e com mais gentileza e você vai conseguir superar esse medo de pouquinho em pouquinho. Pense nisso, micropassos para superar o medo. Ir com medo mesmo e colocar a cara a tapa no momento, no presente, do que no futuro encarar uma reprovação. Agora, o segundo conselho: faça as provas antigas. A minha eu do primeiro ano do cursinho achava que por ter feito todas as provas do Enem no terceiro ano do ensino médio, sendo isso 2 anos antes do primeiro ano de cursinho, ou seja, eu fiz todas as provas do Enem, passou 2 anos eu só vendo cálculo, e aí eu achava que estava tudo bem, que eu não precisava mais fazer as provas de novo do Enem no ano de cursinho. E isso não é verdade, porque as provas do Enem possuem padrões e conteúdos que a gente só consegue entender eles se a gente ficar sempre em contato com elas. Desse jeito você ganha velocidade e segurança na prova do Enem em si, porque não é a mesma coisa que fazer um simulado. Se tempo é uma questão para você, ou seja, se você não consegue fazer a prova no tempo que é estipulado, não pensa nisso agora. Faz as provas só prestando atenção o tanto de tempo que você leva para fazer elas. E a partir disso, você vai prestando atenção se como é que você estava naquele dia, você comeu direito, você estava bebendo água direito. Todas as coisas que levam a gente a fazer uma boa prova, você vai notando e vai vendo como isso se relaciona ao seu tempo de prova. E aí vai tentando melhorar aos poucos. Nessas horas de fazer as provas antigas do Enem, a gente se torna o pior carrasco da gente, porque a gente olha o tanto de questões que a gente acertou, o tempo de prova e pensa, não daria certo. Mas não é assim que funciona, a gente não pode olhar a prova do Enem como se fosse um simulado qualquer da escola que tem uma classificação. A prova do Enem é feita pra gente saber o que estudar a partir dela, e você só sabe isso se você fizer ela. Terceiro conselho, se divirta mais. Tem muita gente... Não, mentira, não tem muita gente. Tem algumas pessoas que conseguem estudar de 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, e fica relativamente bem. Consegue fazer isso. Mas não é todo mundo, e você provavelmente não é dessas pessoas. Então, se divirta. Pare um tempo e se divirta. Uma vez por semana gastar 2 ou 3 horas com coisas que te fazem bem é um tempo pequeno pro tanto de benefícios que traz. E a diversão não é aquele sentar na sala ou sentar no quarto e assistir 3 horas de série. Não é isso. Diversão é algo bem mais ativo. Escuta a sua criança no interior e faz coisas que são
verdadeiramente divertidas e não passivas. Então vai pra praia, vai caminhar, vai fazer alguma coisa que... fazer um esporte, vai fazer alguma coisa que mexa o seu corpo e a sua mente fique fora dos estudos pra você conseguir melhorar a sua saúde mental e tal. Isso era algo que eu não fazia. Eu me apoiava muito nas séries pra ter uma hora de descanso, só que isso não me ajudava em nada. E aí depois que eu descobri que era melhor eu meditar, eu fazer um yoga, eu fazer essas coisas pra me divertir, que querendo ou não é uma diversão, se você considera fazer prova do Enem e fazer yoga, yoga é bem mais divertido, você vê que essas coisas fazem muito bem e são ativas. Muito melhor que assistir uma série. Quarto conselho, filtro de opiniões. Todo mundo tem que ter um filtro de opiniões, porque no cursinho, algo muito comum é você escutar: só passa quem faz esse curso, só tira 900 quem faz esse curso de redação, só tira acima de 40 questões matemática quem faz esse curso de matemática. E na verdade não é assim. Coisas são necessárias para pessoas diferentes. Então, quando você escuta aquela pessoinha que está fazendo um curso a mais e ela diz: só quem passa faz esse curso, pensa o que isso significa para você. Então, vê se você realmente precisa daquele curso, se você tem como pagar aquele curso, se você não vai ficar cansado demais, se sobrecarregando de mais aulas. Pensa no todo o seu contexto. E entenda que se comparar aos outros é uma armadilha, não vai te ajudar em nada. No meu colégio era muito complicado porque tinha nos simulados colocação. Então, quando a pessoa via que de uma colocação para outra ela diminuiu, ou seja, ela estava se comparando aos outros no simulado, muita gente desabava. E eu via pessoas próximas a mim passando 2, 3 dias tristes sem conseguir estudar direito por se comparar aos outros nessa colocação. Então, filtre as opiniões e não se compare às outras pessoas. O que pode dar certo pra uma pessoa não pode dar certo pra você e vice-versa. Então, e tem tanta coisa que a gente não consegue ver que as pessoas fazem e que podem ajudar a atrapalhar os estudos dela, que no final das contas não importa aquela uma coisa que ela vem dizer pra você que é pra você fazer, entendeu? Então, se conheça, olhe internamente quem você é, faça umas perguntas bem filosóficas sobre o que você precisa. E não se compare aos outros, porque se der certo, vai ser só mérito seu, e se der errado, também vai ser só culpa sua. Então, ninguém tem a ver com isso, e muito menos as opiniões deles têm que ter a ver com o que você decide fazer da sua vida. Pesado, né? Mas necessário. E o quinto e último conselho é: saia de ambientes tóxicos. Seja relacionamento amoroso, amizade, familiar, curso, cursinho, qualquer coisa que te faz chegar no final do dia pensando por que eu tava lá, não é válido, entendeu? Se você, tipo, no domingo sua família vai almoçar na casa de tal parente e esse parente sempre chega com: ai, mas por que você tá fazendo isso ainda? Questionando as decisões da sua vida quando ele nem tem nada a ver com ela. Isso não faz bem pra você, não vá. Se aquela amizade te puxa pra baixo, te faz se sentir mal com as suas coisas, se só traz problema pra você, dá um tempinho, sabe? Se o seu namoro também só traz problema, se você vê que você fica muito mal, que você não consegue estudar por um bom tempo por causa de algo que aconteceu na sua vida pessoal, reveja essa coisa da sua vida pessoal, entendeu? No meu primeiro ano de cursinho, o que aconteceu que eu não saí de ambiente tóxico? O cursinho que eu estava fazendo não era o ideal pra mim. E o curso de redação que eu também estava fazendo não era o ideal pra mim. Eles me sugavam muita energia de um jeito bem triste. E aí eu achava que eu tinha que ficar lá pra provar alguma coisa, entendeu? Eu achava que eu tinha que ficar no curso de redação até ser boa o suficiente pra eles. E não tem nada a ver. Eu era muito boa, não era boa pra eles, na opinião deles, mas na opinião de outras pessoas eu era boa. E no outro curso de redação que eu fiz, no outro ano, eu vi o quanto realmente eu era boa e tive segurança no que eu fazia. Então, e o curso era super renomado. Então, não necessariamente fama, não necessariamente ir pro melhor curso, pro melhor cursinho, vai trazer pra você paz de espírito e leveza. Então, procure essas coisas, procure esses ambientes que fazem bem pra você e pra sua saúde mental, porque
chegar na hora do Enem com a cabeça toda estragada por causa de ambientes tóxicos pra você não é a melhor coisa a se fazer. Eu fiz isso e não recomendo. E é isso. Esses foram os conselhos que eu com certeza precisava escutar e não escutei, até porque a gente ainda não tinha assistido Dark e visto como é que a gente conseguia viajar no tempo pras coisas. Então, siga ele se você puder, veja se fazem sentido com a sua realidade e fica bem. Sempre percebe que a sua jornada entre o cursinho e a aprovação, o meio tem que você ficar bem. E basicamente esses conselhos são pra isso. Então, se cuida e é isso. Se tiver mais dúvidas sobre esse tema de Enem, estudo, organização, cursinho, deixa nos comentários. Se tiver sugestão de vídeo, também deixa nos comentários. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o seu like, porque é importante, infelizmente, pro YouTube é importante isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!